Gente, chegamos! Bom dia! Quero, de primeiro momento, como sempre, agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por mais essa semana e por este mês, gente. Ontem nós completamos um mês da modalidade de aula à distância. Não sei se vocês lembram, foi numa segunda-feira, dia 4, que nós demos início às nossas aulas na modalidade à distância. E eu sou grato a Deus por até aqui Ele ter me sustentado. A sua mão forte, a sua potente mão nos sustentou até aqui. Eu entendo que no primeiro momento eu tinha visto você mais eufórico, assim, mais, sabe, com mais velocidade, com mais força. E eu prefiro aqui dizer que quem corre cansa. Então eu vejo assim. E se vocês olharem para a minha história, para o meu currículo escolar, nenhum atleta, conseguiu passar 29 anos correndo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? E da minha história de vivência na Terra, eu estudei, eu vou completar em outubro 44 anos. Desses 44 anos de vivência, eu estudei 29 anos da minha vida. E, gente, eu fui numa constante. Eu nem fui lenta, mas também não fui correndo. Eu fui na velocidade que eu poderia chegar onde eu cheguei. E o que eu quero dizer com isso? Porque eu vejo que no início eu via vocês muito eufórico, num confronto de informação e querendo e tal. Aí assim, hoje a gente vê que parece que estão assim um pouco acalmados, né? Mas graças a Deus não é aquela acalmaria que não se possa acordar com a vida, se levantar, né? Mas nós estamos aqui, como sempre, nosso primeiro momento é agradecendo. Deixa eu olhar aqui a internet, que eu esqueci de olhar se está ligada ou não. Não sai daí, tá? Nem desliguei. Pronto. Nem doeu, né? Aí assim, gente, nós estamos aqui, nós agradecemos a Deus por esse primeiro momento. Agradecemos por termos dormido em paz, em segurança. Eu dormi no conforto da minha cama, ainda agora eu pensei, já pensou? Se eu falar lá, vem a abrição de boca chata. Desculpa, gente. Eu pensei, se eu falar para os meninos que eu dormi no conforto, vão pensar, tia dormiu numa suíte presidencial. E não foi nada disso. Eu dormi na minha cama e foi bom demais, graças a Deus. E o bom é que a nossa família está em paz e segurança. Uma das nossas tristezas seria se nós estivéssemos vivendo, essa realidade social que nós estamos vivendo e a nossa família ainda tivesse em conflito, em desentendimento e confronto, Mas louvado seja Deus por tudo. Nós continuamos aqui agradecendo e engrandecendo a Deus, porque a nossa família, eu creio e acredito, tia, mas a senhora parece que só vive no mar de rosa. Não é. Não é nada disso. Eu tenho as minhas dificuldades, mas como eu disse ontem para vocês, não é porque eu mereço. Eu não sei, gente, é por conta da minha fé. Eu digo que está tudo bem e graças a Deus é porque realmente está bem, E eu acredito que da forma como Deus tem me colocado nesse estado de paz e segurança, em meio ao caos social, eu estou aqui enquanto motivadora da sua fé, para que você também acredite e determine que lá fora o mundo está pegando fogo nos conflitos, Conflitos políticos,
conflito entre países que não se entende, não se chega a acordo, mas nossa família está guardada em paz e em Deus, porque eu falei ontem, né, o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, entenda que Deus está lá no seu alto e sublime trono e nós estamos guardados debaixo da sombra dele aqui na terra. Então, a Bíblia diz que ele nos faz repousar em paz e segurança, né? Lá no Salmo 23 vai dizer, né, que ele guia-nos mansamente por águas tranquilas, né? Então, se lá fora, né, o mundo não se entende, mas nós estamos aqui passando em paz e segurança debaixo da graça de Deus. Então, assim, eu entendo que eu também motivo a sua fé a acreditar e entender que Deus é aquele que faz com a gente da mesma forma como ele fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos. Nós fazemos parte também do seu povo e ele sempre nos ajuda e ele sempre nos acolhe. Não só a mim, mas a você também e a sua família. Tá bom, gente? Nós estamos aqui, nesse momento nós iremos gravar a nossa videoaula de ensino religioso. Nós, na primeira unidade, vivemos o amor fraternal, né, que é o amor de Deus para com as pessoas. Como era que Deus fazia, né, quando ele criava uma situação de modo a abençoar a humanidade, né? Como Jesus, quando Jesus andou na terra, como ele fez para abençoar as pessoas, para fazer o bem, né? Para fazer com que as pessoas se sentissem protegidas e entendessem que aquilo era o falar de Deus, era o trabalhar de Deus pela vida das pessoas, era a misericórdia de Deus que acompanhava as pessoas em tempos difíceis que elas viviam. Aí na segunda unidade, gente, nós estamos trabalhando o amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor de uma pessoa para com outra pessoa. Como é que você tem amado as pessoas? O seu amor é suficiente para suprir o que a pessoa está vivendo no momento, em momentos, em tempos de crise, em tempos de caos social que nós estamos atravessando. E hoje eu trouxe uma história para vocês. Muita raiva disso. Desculpa aí, gente. É assim. Hoje eu preparei para vocês uma história bíblica. Eu sempre gosto de fazer ilustrações bíblicas, já que a disciplina é ensino religioso. Então, nós vamos ver uma história aqui que está lá em 1 Reis, capítulo 3, e o versículo 16. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Na Bíblia, em tempos passados, existiram muitos reis. E um desses reis, gente, se chamava Salomão. Aliás, ele foi o rei mais sábio, porque teve um dia que ele construiu muitas riquezas. Ele construiu o templo mais bonito de Jerusalém. Porque tem pessoas que valores humanos, valores da terra, pode ter muito, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas nada daquilo significa para ele mais do que a presença de Deus, mais do que receber uma bênção divina. E Salomão recebeu de Deus o dom da sabedoria, né? E houve, gente, uma situação em seu reinado
que existiu duas mulheres. Essas duas mulheres, elas moravam as duas em uma mesma casa. Está lá em 1 Reis, se vocês quiserem acompanhar, está lá em 1 Reis, capítulo 3, lá no Velho Testamento, um pouco no início da Bíblia. 1 Reis, capítulo 3 e o versículo 16. Conta a Bíblia, afirma a Bíblia que essas duas mulheres moravam as duas na mesma casa. E morava também as duas, dormiam as duas no mesmo quarto. Eu entendo que, ao que me parece, eu não tenho certeza, eu entendo assim, porque se elas duas fossem casadas, cada uma ia dormir com seu esposo, não é isso? É comum em cada casa onde se tem o esposo e a esposa, a mulher dorme lá no quarto com o esposo. Mas no caso dessa história aqui, eu entendo que elas não tinham esposo. Mas as duas, elas engravidaram ao mesmo tempo. Não sei se do mesmo homem ou se de homens diferentes. Elas engravidaram ao mesmo tempo. Não estou dizendo que foi no mesmo dia. Mas é certo que foi na mesma época que elas engravidaram. E aí, quando foi o tempo de ter bebê, consequentemente, vocês sabem que quando completa 9 meses, aproximadamente, ou um pouquinho logo depois dos 9 meses, os bebês nascem. E assim nasceram nessa história. E aí, as duas dormiam na mesma cama, cada uma do lado do seu bebê. Mas e aí o que foi que aconteceu, tia? Uma daquelas mães se descuidou à noite e dormiu por cima do seu bebê. Olha que história. E ela pegou o bebê dela, ela percebeu que o bebê dela tinha morrido no que ela fez. Pegou o bebê morto e colocou do lado uma daquelas mulheres. Pegou o bebê dela. Como é que uma mãe... É por isso, gente, que tem cada história de aberração extrema que passa no jornal, que a mãe pega o filho, mata e esconde o corpo, coloca dentro de caixote, joga no rio, joga pela janela. N histórias vocês têm ouvido assim na televisão. Aquela mãe pegou o bebê dela, morto, que dormiu por cima do bebê, descuidou e sufocou o bebezinho morreu, né? Ela pegou o bebê morto enquanto a outra estava dormindo, ela pegou o bebê morto e colocou do lado da outra. E pegou o da mulher, o bebezinho vivo da mulher, e colocou do lado dela e se fez que não estava acontecendo nada. Olha esse tipo de amor de ser humano. Esse amor, gente, não pode acontecer nas nossas vidas. Não é esse amor que Deus aprova. Não é esse amor que Deus quer de nós enquanto seres humanos. E vocês, eu não sei, eu imagino que vocês nem imaginavam que na Bíblia existia uma história assim. Mas existe, se vocês quiserem, se na casa de vocês existia uma Bíblia, vocês vão lá na Bíblia e olha lá em 1 Reis, porque tem 2 livros de reis, o 1 Reis e o 2 Reis. Olha no livro de 1 Reis, capítulo 3 e o versículo 16, que vocês vão conhecer essa história, já que nós estamos aqui na aula de ensino religioso a falar de amor. E aquela mãe continuou ali dormindo ou se fazendo que estava dormindo, porque diante de uma situação dessa é até difícil. Na verdade, eu nem consigo entender como é que a pessoa tem coragem de dizer que estava dormindo diante de uma situação dessa. E eu não conseguiria.
A mulher pegou o bebê que estava vivo, colocou do lado dela e pegou o bebê dela que estava morto e colocou do lado da outra mulher que estava dormindo na mesma cama, as duas mães e dois bebês. Tá. Quando o dia amanheceu, que a mulher que tinha o bebê vivo foi dar o mamar para a criança dela. E daí ela percebeu que a criança estava morta. Aí, de noite, então, ela não veria o rostinho da criança, mas durante o dia estava claro e ela percebeu. Aí ela pegou e questionou com a outra mulher e disse: você trocou os bebês, esse bebê aqui não é o meu. Esse bebê aqui é o seu e você pegou e colocou aqui e pegou o meu bebê. Aí a mulher que estava, a mãe do bebê morto, disse: não, eu não fiz isso não, você está enganada. Esse bebê que está vivo é o meu e o morto é o seu. A mulher disse: não, isso está errado. Eu conheço meu filho, foi eu que tive ele. Qual mãe, gente, que não conhece seu filho? Vocês têm visto histórias, né, nos programas de televisão aí, no Fantástico, né? Geralmente essas matérias aparecem no Fantástico, no Domingo Espetacular, quando os bebês são trocados na maternidade. Oh, meu Deus, sem misericórdia. É algum traço físico, é algum comportamento. Mãe conhece, gente, não tem jeito. Ela percebia e ela sabia que aquele bebê não era o dela. E elas duas ficaram ali por um tempo contendendo, dizendo não, dizendo a que estava viva, o que o bebê estava vivo sempre afirmava: esse bebê aí é o meu bebê que ela pegou. Ela pegou o meu bebê, ela trocou o meu bebê. Naquele tempo, gente, o rei, ele servia, por isso que eu contextualizei aqui o rei também. Naquele tempo, o rei, ele atuava como uma espécie de juiz, onde as pessoas levavam as causas para o rei julgar. Naquele desentendimento daquelas duas mães, elas tomaram uma atitude. Pegaram o bebê vivo e o bebê morto e levaram a causa para o rei julgar. E aí, chegaram lá, contaram para o rei e a mãe do bebê morto sempre dizendo que o bebê que estava vivo era o bebê dela. E a mãezinha, aquela mãe legítima do bebê que estava vivo, dizia: não, ela está enganada, ela está errada. Esse bebê que está vivo é o meu bebê. E ela trocou enquanto eu estava dormindo. Gente, mãe não se engana, né? Ela passa 9 meses com o bebê na barriga e interessante uma coisa, vou dizer uma coisa aqui, uma coisa materna para vocês. Quando o doutor tira a criança da barriga da mãezinha, a obstetra tira o bebê da barriga da mãezinha, para a primeira pessoa que ele amostra o bebê é para a mãe. Então o choque do primeiro olhar da criança é entre a mãe e o bebê. Então não tem como se confundir e nem como se enganar. E aquela mãe, a mãe do bebê morto, sempre contendendo e dizendo que o bebê vivo era dela. Chegaram na presença do rei e contaram a história. E a Bíblia chama o rei Salomão de o sábio rei Salomão. Aí, gente, diante dessa situação, o rei tomou uma decisão. O bebê morto já não havia o que se fazer, né? A não ser fazer o sepultamento do bebê. Agora, o bebê vivo, olha o que o rei pegou e disse: como vocês duas estão brigando por conta do bebê vivo, eu vou pegar e vou fazer uma coisa aqui. A gente pega o bebê vivo e parte no meio. Olha, onde já se viu isso?
Mas vocês acham que o rei ia fazer isso? Ele não ia fazer, gente. Ele fez aquilo para ter certeza de quem era verdadeiramente o bebê. E aí, quando o rei falou que ia partir o bebê no meio, a mãe, que não era a verdadeira mãe, disse: por mim pode partir a criança ao meio. Já que não é nem meu e nem dela, então pegue a criança e parte no meio e acaba com a conversa. Ora, já tinha matado o bebê dele. Você já viu alguma banda de gente por aí andando? Já viu alguém repartido no meio por aí andando? Olha, um pedaço para cada um de gente viva. Como é que vai partir o cérebro no meio, a boca ao meio, agora os olhos e o nariz, né? Pelo menos tem um. Mas isso não justifica nada. Uma mãe que é mãe, ela não vai permitir jamais. Aí a mãe que tinha matado o bebezinho dela disse assim: pode partir, rei. Pode partir o bebê no meio, eu fico com um pedaço. Mas toda ela não fica. Ó. E a mãe, que ela tinha o verdadeiro amor de ser humano. O verdadeiro amor, gente, aquele amor que queima. A mãezinha disse: não, nós não vamos fazer isso, rei. Pode pegar aqui, ó, o meu filho inteirinho, entrega todinho, entrega o filho vivo para ela. Eu sei que o filho é meu, mas uma mãe, ela não vai permitir, uma mãe que tem o amor de Deus no coração, ela não vai permitir repartir o filho dela, jamais. E aí foi que ela disse: não mata, não, pelo amor de Deus, não mata meu filho. Pega meu filho, entrega para ela, mas deixa meu filho vivo. Aí o rei pegou e determinou, porque naquele tempo a fala do rei é a voz que valia, né? Então o rei mandava, determinava, né? E aí todo mundo tinha que obedecer, ninguém questionava o rei. Ordem de rei, a palavra do rei, a fala do rei, ninguém desobedecia, todo mundo tinha que obedecer. E aí, gente, o que foi que o rei fez? Ele pegou o bebezinho sã, sem nenhuma lesão, entregou para a mãe, disse: tá aqui, olha, essa daqui e é a verdadeira mãe. E aí pegou, certamente deve ter dado um baita chá, né? Uma baita lição nessa senhorinha que queria investir contra a vida de uma outra senhora, que queria investir contra a vida de uma criança, né? Provocar uma situação, e eu sei que a dor da perca, ela é sofrida, mas cada um, gente, né, como vocês sabem aí, vocês certamente têm visto tantas pessoas que perderam seus entes queridos diante dessa pandemia, e as famílias, elas não vão contender com outras famílias, dizendo assim: ah, a minha mãe morreu aqui, então eu vou pegar a tua mãe viva e colocar dentro da minha casa e a tua mãe vai virar minha mãe. Não existe isso, né? O mundo, ele está cheio de controvérsias, de coisas difíceis de ser vivida, mas nós, enquanto seres humanos que temos o entendimento, sabemos que a nossa vida, ela está na mão de Deus, a nossa vida, ela está guardada na mão de Deus. Para quê? Para que nós venhamos entender que estamos diante de um ciclo, aonde, semelhantemente igual às plantas, qual que é a lei da planta? Ela nasce, cresce, se reproduz e morre. Assim é a nossa vida. Então, quando chegar o nosso dia de cumprir o nosso tempo aqui na Terra, então cabe a nós, né, e a nossas famílias entender que o nosso ciclo de vida na Terra foi cumprido. E diante de uma situação como essa que nós acabamos de ver,
na verdade, esta criancinha que foi sufocada pela mãe, ela não cumpriu, os seus dias de vida não foram vividos, na verdade eles foram interrompidos, né, por uma distração. Mas o que eu quero colocar aqui em evidência não foi a morte do bebê, foi a atitude que a mãe teve, né, em permitir, aceitar, em concordar com a fala do rei, de pegar e repartir o bebê no meio. Isso não existe, gente. Isso não existe. Como é que se aceita? Como é que se permite repartir um bebê ao meio? Não, não. O amor, ele fala mais alto. Ele queima dentro de nós. Isso não pode acontecer. Não é verdade? O bem que nós queremos para nós, enquanto seres humanos, o amor fraternal que queima dentro de nós, ele também tem que ser, né, dentro de nós. Olha, o bem que eu quero para mim, minha amiga, eu também quero para você. Mas se Deus permitiu situações que eu vivesse que Ele não permitiu a você, também cabe a mim entender, né, a permissão, porque vocês sabem que se não fosse da permissão de Deus, aquela criancinha talvez teria sobrevivido. Quantas criancinhas são arremessadas num acidente de um carro para fora e a criança permanece viva, né? Então a gente sabe que muitas coisas são milagre de Deus e outras coisas também são permissão de Deus, porque o sopro do fôlego de vida é a parte de Deus que existe dentro de nós. Quando Ele fez o homem, o bonequinho de barro, né? Quando Ele veio para fazer o Adão, aí depois que Ele desenhou o bonequinho de barro, Ele soprou no nariz do homem e deu para ele o fôlego de vida. Então, esse fôlego aqui é a parte de Deus que tem dentro de nós, e a partir do momento que é como se fosse uma vela que se apaga, e depois que se apaga é somente Deus que acende. Então, se Ele quiser dar vida, fazer reviver de novo, Ele faz. Mas se Ele não quiser, não acontece nada. As pessoas simplesmente recolhem e levam lá para o local onde se enterra, né, cadáveres. Mas que esse amor, gente, possa ser símbolo, o amor possa ser símbolo na nossa vida. O amor, ele é para ser vivido, o amor é para ser realidade na nossa vida, realidade de ser humano. Lá vou pegar aqui para me mostrar para vocês, porque às vezes eu tenho dúvida, mas eu acredito que é 1 Coríntios, aqui, capítulo 13, deixa eu só mostrar para vocês aqui se é em Coríntios. Vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Rapidinho, tá? Já estou chegando lá. Ah, tá. 1 Coríntios capítulo 13, se vocês quiserem ver também, olha, diz assim, ó: a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, o sino que tine, né? Já ouviu o barulho do sino, né? Ó, aí o versículo 5, não, é o 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 4 diz assim, ó: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. E o que a senhora quer dizer aí, tia? Que aquela mãezinha, ela ficou de um jeito, sabendo, ela tinha consciência que o bebezinho morto era o dela, e ela se portou, como aqui no verso 4 diz, não se porta com
leviandade, porque mesmo diante do rei, sabendo que o bebezinho não era dela, o bebê vivo, o que ela foi dizer? Não, pode pegar a criança e reparte, né? Parte a criança ao meio, né? Eu fico com um pedaço e ela fica com outro pedaço, né? Aí, continuando, o 13 e o versículo 5 diz assim, olha, que o amor não se importa com indecência. Isso que essa mãe fez, ela se portou com indecência, porque um ser humano jamais, com a sua essência de amor, vai permitir que o ser humano seja repartido ao meio, até porque um pedaço de ser humano não se sobrevive, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Olha que injustiça aquela mãezinha queria que o rei cometesse, né? Já pensou se o rei pegasse a criancinha e realmente partisse o meio? Não pode, né? Então aquela mãe, ela não tinha o amor fraternal, ela não tinha o amor dentro do coração dela, e é uma coisa que muito tem faltado na humanidade. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Foi a verdade que prevaleceu no coração daquela que era a verdadeira mãe daquela criança que estava viva. Olha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Olha aquela mãezinha, ela permitiu que o rei pegasse a criancinha viva e entregasse para aquela que não era a mãe do bebê, mesmo sofrendo. A Bíblia diz que o amor, ele é sofredor. Então, mesmo sofrendo, qual é a mãe que tem coragem de pegar o seu filho e colocar diante de uma outra mãe que já tinha matado o próprio filho dela? Quem é que garante que ela também não iria matar o outro bebê diante de uma situação? Mas o que foi que diz é que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, com essas qualidades aqui do amor, aquela mãezinha que era a verdadeira mãe daquela criança, ela suportou, ela sofreu ali diante do rei, né? Diante daquela situação, daquela tomada de decisão do rei, ela suportou, e Deus fez com que Deus deu a sabedoria ao rei, para que ele tivesse naquele momento ali o discernimento de entender que a verdadeira mãe era aquela que estava apaziguando tudo com um único propósito, com o objetivo de preservar a vida do filho. Aqui, olha, diz assim, o amor nunca falha, viu, gente? Olha que mensagem linda. O amor, ele nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua. Ah, tá, é só até aqui, até o verso 7, tá? E aqui, gente, 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13 diz assim, olha: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é qual, gente? É o amor, tá? É o amor que precisa reinar. Oh, meu Deus! É o amor que precisa reinar, é o amor que precisa prevalecer em nosso meio, em nossas vidas e em nossos corações. É o amor fraternal, sentimento de ser humano para ser humano. Você precisa, diante do olhar de Deus, você precisa olhar de um ser humano para o outro ser humano e sentir amor, sentir compaixão, sentir a misericórdia de Deus sobre a sua vida e a vida do seu próximo também, tá bom? Eu vou passar a atividade complementar lá sobre essa história, só para vocês aprimorarem os seus conhecimentos. Já já a gente volta para a nossa aula de ensino de arte. Tchau!